Dia 23 de abril, dia de São Jorge, mas afinal de contas, que mensagem o Santo Guerreiro deixou para nós, todos os concurseiros? A jornada de São Jorge é muito parecida com a jornada de um concurseiro. Eu não sei se você sabe, mas Jorge nasceu na Capadócia. Ele era filho de uma mãe muito abastada e um pai militar. Muito novo ainda, o seu pai foi a combate e veio a falecer. Então ele e a sua mãe se mudaram da Capadócia para a atual região da Palestina. Ali, Jorge recebeu a melhor educação possível, afinal de contas a sua mãe tinha grande fortuna e, muito novo ainda, ele se alistou no exército romano. Ele se tornou então um soldado romano. Jorge, que vem de uma origem cristã, sempre teve esse ideal cristão. E com as suas características de soldado, muito rapidamente ele foi elevado ao posto de capitão e em seguida ao posto de conde, que fazia a segurança do nosso imperador Diocleciano. Olha só que legal. Até aqui parece não ter muita relação com a tua vida, né? Mas Jorge, ele era muito fiel às suas origens cristãs. Até que um dia, quando ele já estava na guarda real, a sua mãe falece. E ele pega todos aqueles bens que ele herdou da sua mãe e distribui para os pobres. A sua crença cristã dizia que isso era o ideal a ser feito. O imperador Diocleciano, que era conhecido por atacar todos os cristãos, se sente traído. Afinal de contas, alguém da sua guarda real era cristão, era católico. Então ele começa a fazer uma série de provações a Jorge para que ele abra mão da sua fé e, assim como o imperador Diocleciano, passe a cultivar aquelas divindades que os romanos acreditavam. Mas Jorge não abre mão da sua fé, então ele começa a ser torturado. Toda a sessão de tortura terminava com uma entrevista com o imperador que ele dizia: você abre mão da sua fé? Você abre mão daquilo que você acredita? E ele sempre dizia que não. Nós, concurseiros, todos os dias somos testados, né? A nossa fé todos os dias é testada. Quando a gente vai mal numa prova, quando a gente acorda sem vontade de estudar, quando ninguém acredita na gente, todos os dias a nossa vontade, a nossa fé é testada. Mas Jorge não abriu mão da sua fé. Todos os dias, ininterruptamente, ele era torturado. E a sua fé era tão grande que aquelas pessoas que estavam ao redor dele, ao invés de continuar as investidas na sua tortura, começaram a se converter ao catolicismo, começaram a se tornar também pessoas cristãs. Ao ponto do imperador contratar um feiticeiro para fazer um veneno, o qual Jorge toma com um terço na mão e nada acontece com ele, porque a sua fé era muito maior do que qualquer coisa. Nesse momento, o próprio feiticeiro também se torna um cristão. Jorge é lançado a uma caldeira de chumbo, e quando ele sai dessa caldeira de chumbo, completamente ileso, nada acontece com ele, porque a sua fé no cristianismo era muito mais forte do que isso. Nesse momento, a esposa do imperador Diocleciano também se converte ao cristianismo, porque ninguém acreditava no tamanho da fé e da força daquele homem. Todas essas provações que Jorge passou e que os concurseiros passam todos os dias servem para testar a sua fé. Até quando tu está disposto a lutar? Até quando tu está disposto a tentar a tua sorte? Jorge seguiu, assim, convencendo milhares de pessoas a se tornarem cristãs também por causa da sua fé. O imperador, então, não vendo outra alternativa, ordenou que Jorge fosse decapitado em praça pública. Não só Jorge, como também a sua esposa, para que assim ele não conseguisse convencer mais gente a se tornar cristã. Hoje se comemora o dia de São Jorge, o dia em que o imperador Diocleciano decretou a sua morte. Ele foi decapitado em praça pública. A mensagem que São Jorge deixa para todos nós, especialmente para quem é concurseiro, é uma mensagem de: acredite nos seus ideais. Não deixe que ninguém defina o que vai ser do seu futuro. Não deixe que ninguém te torture, entre aspas, e faça com que você deixe de acreditar naquilo que está enraizado dentro de você. Se você é concurseiro, comemore hoje o dia de São Jorge, o dia do Santo Guerreiro, porque afinal de contas a mensagem que ele deixa para nós é uma mensagem muito linda de esperança, uma mensagem muito linda de resiliência e, acima de tudo, uma mensagem muito linda de fé. Então hoje, dia 23 de abril, se comemora o dia do Santo Guerreiro, o dia de São Jorge. Eu tenho certeza, agora que tu já terminou esse vídeo, que tu deve estar te pensando: mas afinal de contas, por que a figura de São Jorge está sempre atrelada a um dragão, se nessa história que tu contou nem tem dragão? Obviamente que eu fui muito sucinto nessa história, mas a ideia do dragão é o seguinte:
São Jorge uma vez estava em uma cruzada e ele passou por um território inglês onde tinha um dragão que morava dentro de um lago. Todos os dias essa população oferecia para esse dragão 2 jovens, para que ele não atacasse a cidade. 2 jovens então todos os dias eram lançados ao lago para que esse dragão comesse esses jovens e não atacasse a cidade. Quando o Jorge estava cruzando por lá, tinha sido sorteada a filha do rei para ser lançada ao dragão. Então a rainha estava muito chorosa e Jorge diz: eu vou até esse rio e vou enfrentar esse dragão, esse lago, e vou enfrentar esse dragão. Por isso que atualmente se tem a figura de Jorge no seu cavalo lançando uma flecha no dragão, com a espada com seu dragão, porque ele vai até o lago, desafia o dragão, mata o dragão, volta com o dragão amarrado pelo pescoço até o centro dessa cidade, mata então o dragão no meio dessa cidade e toda a cidade se converte ao catolicismo, porque ele diz que ele só matou esse dragão por causa da sua fé cristã. Então Jorge tem essa lenda, obviamente, né, do dragão que envolve toda a mística de São Jorge. Não se tem dúvida de que ele existiu, mas essa parte da história dele, obviamente, fica um pouco nebulosa, fica uma parte de fábula e lenda aí da história de São Jorge. Mas, obviamente, todas as histórias de todos os santos, especialmente dos santos guerreiros, têm essas pitadas aí de folclore e de lenda, tá? Um beijo para todos, até o nosso próximo vídeo.